Olá moçada, tudo bem? Aqui é o professor Mário e estou aqui para finalizar essa sequência de aulas que a gente começou, visando a nossa AE, nossa primeira AE, que vai acontecer no dia 6. Tá? Essa última aula ela vai tratar de um assunto bastante interessante, ou de um tópico, né, de propriedades coligativas, chamada osmometria. A osmometria ela vai explicar uma série de situações que ocorrem no nosso dia a dia, mas que a gente muitas vezes não dá muita atenção ou não faz ideia do que realmente está acontecendo. Por exemplo, por que a gente não pode temperar uma salada que contém principalmente alface e deixar ela muito tempo esperando até que a gente vá consumi-la? Ou por que o soro fisiológico aplicado em nossas veias ele não pode ter qualquer tipo de concentração? Por que tem que ter uma concentração muito específica? Vai explicar também como é que uma árvore que tem 30, 40, 50 metros de altura, como é que a última folhinha lá em cima consegue ficar verdinha, é, sempre recebendo nutrientes, água, tá? Como é que eu consigo conservar carne, peixe por mais tempo apenas colocando sal? Tá? Então, essas situações assim a gente vai dar uma olhadinha e vai ver o porquê que é possível tudo isso, como é que acontece tudo isso aí, tá bom? Então é o seguinte, osmometria, o que vem a ser osmometria? Então, osmometria é uma propriedade coligativa que vai estudar o fenômeno da osmose. Tá, professor, mas o que é osmose? Vamos lá. Olha só, eu tenho um recipiente, tá, onde nesse recipiente aqui eu vou colocar um anteparo, tá, para separar, dividir esse recipiente em duas metades, sendo que esse anteparo ele precisa ser de um material seletivo, ou seja, que permita a passagem de certos componentes por ele. Tá? Ele não pode bloquear totalmente a passagem, só que também ele não pode permitir que qualquer coisa passe por ele. Tá, okay? Então ele tem que ser bem seletivo. Esse material aqui nós chamamos de membrana semipermeável. Justamente aqui, ó, semipermeável. É permeável porque permite passagem, só que não é de qualquer componente. Tá? Esse material aqui, ele pode ser porcelana, ele pode ser... é um pouco nojento, mas enfim, tripa de animal, tá? Enfim, qualquer material que eu consiga fazer com que só determinados componentes passe através dele, tá? E aí em cada metade aqui desse recipiente eu coloco uma solução de concentração diferente da outra. Então vou ter duas soluções, pode ser do mesmo soluto, tá? Mas duas soluções de concentrações diferentes. O que se observa é que o solvente da solução menos concentrada começa a migrar para a solução mais concentrada, com o intuito de igualar as suas concentrações. Tá? Professor, mas só vai acontecer da menos concentrado para mais concentrado? O solvente não pode voltar? Ele pode. Olha aqui, ó, aqui é livre passagem para o solvente, tanto para um lado quanto para o outro, sendo que a maior quantidade de solvente vai ser passada da menos concentrada para a mais concentrada. Tá? Então, o importante é isso. Esse processo aqui, esse fenômeno que acontece naturalmente, nós chamamos de osmose. Ficou claro? Então, osmose é simplesmente passagem de solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Tá? Aqui eu tenho outro esqueminha, onde eu tenho aqui a membrana semipermeável. Desse lado esquerdo aqui, nós temos uma solução mais concentrada. Essas bolinhas vermelhas aqui são os meus solutos, tá? As moléculas, partículas do meu soluto. E essas bolinhas azuis são
é o solvente, tá? E aí é o seguinte, se vocês perceberem aqui, prestarem um pouquinho de atenção, vão ver que esse lado esquerdo aqui, a concentração está maior do que esse lado direito. O lado direito tem menos soluto presente. De acordo com a definição mesmo da osmose, o que a gente vai observar? Que o solvente ele vai sair dessa minha solução menos concentrada para a solução mais concentrada, para tentar diluir essa concentração até que as duas passem a apresentar mesma concentração, tá? E aí é o seguinte, tem um termo que a gente utiliza para cada tipo de concentração que vocês vão acabar encontrando bastante. Essa solução com maior concentração em relação a essa da direita, nós dizemos que ela é uma solução hipertônica. Hiper, muito, tá? Então, hipertônica. Já essa que tem menor concentração em relação a essa da esquerda, ela é chamada de solução hipotônica ou baixa concentração, tá? Quando as duas têm suas concentrações igualadas, nós dizemos que nós temos soluções isotônicas, ou o meio aqui está isotônico. Iso significa mesma ou igual, tá? Então, isotônico, mesma concentração, ou concentrações iguais. Ok? Perceba aqui ó, que o nível da solução da esquerda, como recebeu o solvente, ele aumentou. Então, aumentou o volume. Lembra lá em diluição que quando eu aumento o volume, eu reduzo a concentração? É exatamente isso que acontece. Tá? Continuando. Osmose em seres vivos, tanto animal quanto vegetal. Isso aqui acontece, tá? Tanto com animais quanto vegetais. Então, no caso dos animais, aqui eu tenho um exemplo de algo que, quando era moleque, sempre a gente acabava fazendo, é maldade, mas enfim, a gente era criança. A gente pegava uma lesma, tá? Um caracolzinho como esse aqui, onde o animal é essa coisa melecosa aqui, e a gente colocava sal sobre ela. E a gente percebia que ela ia se dissolvendo, tá? E isso acontecia porque esse bichinho aqui, creio que mais 90% do corpo dele seja feito de água, seja composto de água, tá? O sal, quando a gente coloca nele, o sal atua como se fosse uma solução muito concentrada. Então, consequentemente, a água dele começa a migrar para fora para tentar diluir o sal, entendeu? Só que, obviamente, que não vai conseguir fazer tanta diluição, e aí o bichinho começa a se desfazer e acaba morrendo. Aqui eu tenho uma outra situação envolvendo, no caso, um vegetal, a alface, onde, quando a gente prepara uma salada, normalmente a gente tempera, e aí coloca vinagre, coloca azeite, coloca sal, e acabamos por formar uma solução muito concentrada em relação ao sal. Então a gente acaba gerando uma solução hipertônica em relação a... Eu falei sal, né? Não, desculpa. Em relação à alface. A alface, por ser hipotônica, ela vai começar a migrar a água dela para o tempero para tentar diluir esse tempero, tá? E aí, à medida que o tempo vai passando, ela vai adquirindo um aspecto mais murcho, escuro, vai mudando o sabor dela, tá? Então, quando a mamãe ou o papai forem preparar uma salada, peça para que eles não temperem, tá? Deixe que cada um tempere a sua salada, ou se for temperar, espere que todos estejam à mesa já prontos para comer. E aí a gente não tem tanto essa percepção de perda de água da alface, e a gente consegue consumir ela mais bonitinha, mais saborosa. Tá? Célula animal. Lembra que eu comentei no início do vídeo sobre o soro fisiológico? Quando a gente vai ao hospital e fazer qualquer procedimento assim que precise ficar um tempinho no hospital, a gente
acaba recebendo um soro na veia. A aplicação desse soro é basicamente para facilitar depois a ingestão ou assimilação de medicação, né? E também para manter a nossa veia capturada, né? Para que não perca a veia da gente e tenha que furar de novo. Só que o soro fisiológico ele tem que ter uma concentração muito específica, que é 0,9% de cloreto de sódio, que por sinal é a mesma concentração do líquido dentro da hemácia, que são nossas células do sangue. Tá? Então, o que acontece se o soro fisiológico for mal feito e ele apresentar uma concentração maior que da hemácia? Vai acontecer isso aqui, ó. A hemácia ela vai estar menos concentrada que o soro, então imediatamente ela começa a perder água, começa a liberar água para tentar diluir o soro. Tá? Ao fazer isso, ela começa a murchar e começa a ficar com esse aspecto mais espetadinho. Se isso acontecer, ela acaba perdendo a função de transporte de oxigênio. Porque, olha, dá uma olhada aqui na hemácia natural. Perceba que ela é parecida com uma almofadinha. Então é um lugar ideal para o oxigêniozinho sentar e ser transportado. Tá? Então, nesse caso aqui, ele não consegue fazer isso. Então, ele não consegue acoplar direito na hemácia. E aí, consequentemente, ele não consegue ser transportado de maneira adequada. Tá? Já se for o contrário, se o soro tiver uma concentração bem menor do que o interior das hemácias, ele vai começar a migrar água para dentro das hemácias, para tentar diluir. E aí, nossas células vão começar a inchar e estourar. Tá? E aí também vai perder completamente a função de transporte de oxigênio. E aqui ainda corre um probleminha, pode ocorrer um probleminha, que como a gente vai ter perdido, digamos assim, um pouco de hemoglobina, né, a gente vai começar a apresentar problema de anemia. Ok? Então, ó, o soro fisiológico, ele certinho, ele tem que estar na mesma concentração das hemácias. Então, o meio vai ser isotônico. Se o soro tiver uma concentração maior que das hemácias, nós teremos um meio hipertônico e aí a hemácia vai murchar. Se o soro tiver uma concentração menor do que das hemácias, o meio aqui ele vai estar hipotônico e a hemácia vai absorver a água, inchar e podendo até estourar. Tudo bem? Então, continuando. Vocês com certeza já devem ter visto bacalhau, tá? Ou carne seca, carne de sol, charque, enfim. Isso aqui é feito justamente para conservar esses alimentos e poderem ficar fora da geladeira por longos períodos de tempo, tá? E como é que isso é possível? Olha só, nesses alimentos é colocado sal, tá? Normalmente sal grosso. E o que vai acontecer é que tanto bactérias quanto fungos que são responsáveis pela decomposição dos alimentos, eles precisam de água para sobreviverem. Quando eu coloco sal, vai acontecer algo semelhante ao que eu falei lá do caracolzinho. O peixe ou a carne bovina vão começar a perder água, vão começar a liberar água para tentar diluir o sal que está sobre esse material. Inclusive as próprias bactérias e fungos também vão começar a perder água para tentar diluir isso aqui. E sem água, essas bactérias, esses fungos, os decompositores, né, de modo geral, eles não vão conseguir sobreviver. E aí, consequentemente, não vão estragar o alimento. E aí, por isso que nós conseguimos ter alimentos consumíveis por muito mais tempo. Tá? Isso aqui não é uma criação, uma invenção de agora. Isso já vem muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Desde a época que não existia energia elétrica,
bastante utilizado no interior do país, principalmente no interior do Nordeste, onde ainda há falta de energia elétrica. Então as pessoas acabam conservando os alimentos dessa maneira. Tá? Outra situação que é importante dar uma observada é a aplicação da osmose nos peixes. Tá? Por exemplo, o que vai acontecer se eu pegar um peixe de água doce, como é esse caso aqui, que é o tucunaré, se eu não me engano, e colocar ele no mar? O que vai acontecer? Então é o seguinte, ó, o peixe, as células dele têm a mesma concentração do meio em que ele vive. Tá? Então, no caso no rio, a concentração da água do rio ela é bem baixa. E aí, consequentemente, as células que compõem esse peixe também têm baixa concentração. Tá? Se eu pegar e colocar um bichinho desse aqui no mar, onde a concentração da água do mar é muito elevada, o que vai acontecer é que esses peixes eles vão começar a perder água para tentar diluir a água do mar. E aí eles vão acabar morrendo por desidratação. Tá? Ah, professor, mas se eu fizer o contrário, então tá de boa? Não. Se eu pegar um peixe de água salgada, atum, por exemplo, ou bacalhau, que é de água salgada, e trouxer e colocar no rio, olha só, eles viviam num local onde a concentração era muito alta. E, consequentemente, as células deles também têm uma concentração elevada. Tá? Tudo bem que os peixes eles liberam um pouco do excesso do sal para se manterem vivos, mas mesmo assim a concentração é muito alta. Se eu trago um peixe de água salgada e coloco num rio que tem água doce, ou seja, concentração bem mais elevada, a água do rio vai começar a penetrar nesse peixe e vai começar a inchar até que suas células internas estourem e ele morre também. Tá? Não é que o peixe vai explodir, não é isso, mas as suas células internas elas vão começar a se romper e o animal vai acabar morrendo. Tá? Então, peixe de água salgada em água salgada, peixe em água doce em água doce. Nós temos pouquíssimas exceções de peixes que conseguem viver nos dois ambientes. Tá? Eu acho que o principal exemplo é o tubarão cabeça chata, se não falha a memória. Esse que ataca aqui em Recife. Ele tem um sistema de osmorregulação onde ele consegue controlar a concentração de água no seu corpo. Então ele tanto ataca aqui, né, vive aqui na costa pernambucana, como ele já foi encontrado também lá em Manaus, tá? Ou seja, no Rio Negro ali, que é rio, concentração bem mais baixa do que do mar. E não é que alguém chegou e levou ele para lá e deixou lá. Não, ele só entrou pela foz do Rio Amazonas, começou a subir e foi encontrado em Manaus, tá? Se alimentando lá, que lá não tem tanta concorrência para ele, então ele acabou se adaptando direitinho. A mesma coisa no rio, fugiu da cabeça agora se é Rio Ganges ou Rio Nilo, um desses dois rios aí, se eu não me engano é Ganges, que já foi encontrado também essa espécie de tubarão lá, tá certo? Então fica essa observaçãozinha. Mas a maioria esmagadora dos peixes, eles não conseguem migrar de um meio para o outro e continuar vivo, tá? Em relação às células vegetais, olha só, aquela ideia que eu falei de como é que as folhas das árvores bastante elevadas, como é que elas conseguem ficar verdinhas sem problema nenhum. Como é que a água consegue sair do solo e chegar até lá em cima? Né? A água e também nutrientes.
É porque é o seguinte, ó, as folhas, não sei se vocês viram já em biologia, mas as folhas elas transpiram, então elas perdem água, tá? Elas soam como a gente, então elas vão perdendo água e as suas folhas, as células das suas folhas começam a ficar com uma concentração bastante elevada, entendeu? Enquanto que aqui no solo a concentração da água e do líquido aqui com os seus nutrientes acaba ficando menor do que das folhas. Então o que acaba acontecendo? Essa aqui, ó, meio mais concentrado, meio menos concentrado. Então migra solvente, no caso a água, pela raiz, entra pela raiz, vai seguindo, vai no caule até chegar na folhinha que está precisando de água. Tá? Então por isso que as folhas elas conseguem ficar verdinhas, bem viçosas por longos períodos de tempo. Tá? Aqui aquela situação da alface que eu havia falado, tá? A alface em perfeitas condições e a alface depois que eu tempero, olha o aspecto bem feio mesmo que ela fica, o gosto também muda bastante, tá? Dá para ser consumida, não tem problema, só a questão da aparência e o sabor, né, que muda um pouco, tá? Aqui está um esqueminha de como é que acontece numa célula vegetal. Aqui eu tenho a célula vegetal em meio isotônico, ou seja, o meio aqui fora está na mesma concentração do meio aqui dentro. Aqui nós temos um vacúolo, tá? Onde eu vou ter acúmulo aqui de água. Aqui eu tenho a parede celular, tá? Aqui nos vegetais ela é até bem resistente, tá, ok? E aqui eu tenho a célula, tá? Então no meio meio isotônico, as concentrações dentro e fora são as mesmas. Então ocorre um livre percurso aqui, ó, livre circulação de água, tanto para dentro quanto para fora. Quando eu tenho meio hipotônico, ou seja, o meio externo está muito, meio hipertônico, onde o meio externo está muito concentrado, o que acontece é que a água que está dentro da célula começa a migrar para fora para tentar diluir esse meio externo, entendeu? E aí a célula começa a murchar. A parede celular é bem rígida, então ela permanece no mesmo formato, mas a célula em si aqui dentro, ela começa a murchar, perder água, tá? E aí fica quase que totalmente desprendida aqui da parede celular. Já no meio hipotônico, significa que o meio externo está de concentração muito baixa, então ele começa a migrar água para dentro da célula para tentar igualar suas concentrações. E aí com isso o vacúolo ele começa a ficar muito grande, muito cheio mesmo, e a célula começa a inchar, tá certo? Dependendo da concentração pode danificar mesmo completamente a célula aqui dentro, tá? Outro tópico que a gente tem que ver dentro do assunto de osmometria, que está relacionado com osmose, é a chamada pressão osmótica. Tá? Pressão osmótica é o seguinte, é uma pressão que eu preciso fazer, tá, sobre a solução de maior concentração. Olha aqui, ó, tem duas soluções diferentes. Eu preciso aplicar uma força, fazer uma pressão sobre essa solução de maior concentração para impedir que a osmose aconteça. Ou seja, para impedir que venha mais solvente e que fique se acumulando aqui, ó, na solução de maior concentração. Tá? Lembra lá no início que quando o solvente vem para cá, aumenta o volume da solução e dilui ela? Pois é, a pressão osmótica ela acaba sendo utilizada para impedir que isso aconteça. O solvente vai ficar migrando de um canto para o outro sem problema nenhum, mas ele não vai ficar se acumulando desse lado. Tá? Então os níveis aqui, ó, não modificam porque eu não tenho um acúmulo maior de solvente aqui. Tá? Então essa pressão que eu utilizo para impedir que a osmose ocorra é chamada de pressão osmótica.
certo? E osmose reversa, olha o nome, osmose reversa. Então dá a ideia de ser o oposto à osmose, tá? E exatamente isso. Osmose reversa é a situação onde eu aplico uma pressão, tá? Que seria a tal da pressão osmótica, só que eu aplico uma pressão sobre a solução de maior concentração, tá? Onde essa pressão aqui ela tem que ser um pouco maior que a simples pressão osmótica. Para quê? Para forçar o solvente a sair da solução mais concentrada e ir para menos concentrada, que é justamente a situação não natural. Lembra que osmose é do menos concentrado para o mais concentrado? Osmose reversa é do mais concentrado para o menos concentrado. Só que como isso não é natural, eu tenho que forçar. Então eu aplico uma pressão, tá? Que a gente chama de pressão osmótica, só que uma pressão osmótica um pouco maior do que simplesmente para impedir que a osmose aconteça, tá certo? E aí com isso eu tenho que tomar cuidado para não fazer muita pressão e acabar rompendo aqui, ó, essa membrana semipermeável, então tem que fazer com cuidado. Mas o fato é que o solvente ele acaba sendo forçado a sair e ir para menos concentrada, tá certo? Professor, mas por que isso? Por que a gente faz isso? Olha só, em locais, principalmente países áridos, Oriente Médio, deixa eu pegar um exemplo aqui, dos Emirados Árabes, né, onde há realmente escassez de água potável, não tem rio, ou se tiver rio é bem pequeno, então não dá para manter uma população de um país. O que se faz lá é a instalação de verdadeiras usinas de produção de água, tá? Só que onde eles normalmente têm acesso ao mar, então eles pegam a água do mar, água salgada, então uma concentração muito elevada, e começam a aplicar uma pressão, forçando a água, somente a água, a passar pela membrana semipermeável e ser coletado no outro local, no outro tanque, no outro recipiente, tá? Ao ocorrer isso, a água ela vai acabar passando como água pura. E a água pura ela não é muito boa para o consumo, tá? Então depois disso, depois que coleta essa água, aí sim transfere-se para um outro local onde é feito um tratamento. E aí coloca-se flúor, coloca-se cloro, enfim, bactericidas, fungicidas, para que essa água se torne potável mesmo, tá? E aí sim possa ser consumida, beleza? Então essa é a grande aplicação assim da osmose reversa, tá? No nosso dia a dia, assim, a gente consegue encontrar essa situação da osmose reversa em filtros. Não sei se no nosso colégio aqui a gente encontra esse tipo de filtro, mas eu me lembro que em Brasília tinha bastante. Era um filtro que tinha um negocinho desse aqui embaixo. E o que acontecia? A água vinha, caía aqui, ó, tá? Essa parte externa, e aí tinha assim uma pressão que era aplicada para a água entrar aqui, ó. Isso aqui seria a nossa membrana semipermeável. Só que só a água passava aqui sem as impurezas, tá? Passando aqui, aí ela pegava e era coletada para ser utilizada. Só que, claro, essa água aqui que passava aqui para dentro não era completamente pura, né? Aí já havia um pouco de cloro, de flúor, então aí não tinha tanto problema. Mas isso aqui só para vocês terem uma ideia desse esqueminha de pressão de osmose reversa que aplicado no nosso dia a dia. Okay? Aqui nós temos um chamado dessalinizador, que é a mesma ideia lá que eu mostrei para a osmose reversa, tá? Só que aqui é realmente a usina mesmo. Então eu tenho aqui a água que viria do mar, ela passaria por uma bomba de alta pressão. Aqui eu tenho um monte de membranas semipermeáveis, onde a água é forçada
passar por ela, e do outro lado cai a água pronta para ser consumida, ou pelo menos já apta para ser utilizado alguns outros componentes e passar a ser consumida. E aquela água super concentrada, aquele rejeito mesmo, ele é retirado e colocado no outro local. E provavelmente aqui é mandado de volta para o mar e por aí vai. Tá bom? Então com isso a gente fecha essa sequência de videoaulas. Espero que tenha servido para vocês. Espero que vocês aproveitem, estudem, tá? A nossa ela já está bem próxima. Procurem resolver exercícios, tá certo? E assim, a prova ela não está difícil, tá? Mas é que o negócio não está difícil para quem estuda. Quem não estuda, quem nunca viu o assunto, não abre o livro para dar uma olhada, realmente fica mais complicado, tá certo? Então estudem, façam exercícios. Se tiverem alguma dúvida, me procurem na plataforma, tá? Que eu vou estar pronto para tentar sanar as dúvidas de vocês, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.